gente, tô aqui de novo, promessa é dívida, então tô aqui rodeada de livros. Eu vim falar um pouco sobre a minha relação com os livros. A leitura não é só o livro e o livro não é só a leitura. O objeto livro pra mim é uma coisa muito especial, é um objeto arte. Quando eu era criança, não tinham tantos livros interativos como a gente tem hoje para as crianças, né? Hoje em dia é muito mais divertido ler do que na minha época. O livro que eu mais tenho lembrança é dessa coleção aqui, né? Desses esquilinhos aqui, muito fofinhos. Principalmente esse aqui, ó, que ele tinha medo do escuro. Esses três aqui são os 3 livros mais antigos que estão comigo aqui até hoje. Esse aqui foi o primeiro livro que eu lembro de ter lido, que na verdade eu ganhei da minha prima. E aí, como tem a relação com as palavras, né, foi um livro que eu brinquei muito. Lobo, bobo, lobo, bolo, bolo, lobo. E isso aqui me ajudou bastante na leitura. E aí que eu guardei também, que ainda estão comigo aqui, ó, tem esses livros. Quem for mais velho vai lembrar, são os livros que vinham, tinha um chocolate que chamava Surpresa, da Nestlé. Aliás, era um chocolate maravilhoso. Aí tinha uma coleção dos animais, e eu tinha essa coleção. O que eu mais gostava era esse aqui e o do leão, óbvio, felinos, né? São livros que eu guardo comigo, que eu gosto muito e que tem um valor acima do valor do que ele realmente é, né? Aí eu lembro que meu pai, ele fazia parte daquele círculo do livro. Foi aí que eu tive contato com alguns livros do meu pai. Então, ó, por exemplo, a primeira vez que eu li Edgar Allan Poe foi dessa coleção. Óbvio que essa imagem aqui me chamou a atenção. E óbvio que o primeiro conto que eu li daqui foi O Gato Preto. São livros que, assim, eu acho até ruim de ler, a letra é pequena, né? Eu não sei se essa tradução é muito legal, mas assim, eu posso até não ler esse livro, mas eu tenho ele em grande estima, uma relíquia mesmo. Gosto muito. Eu sempre gostei muito de livro infantil, mesmo depois, então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, ó, que é um livro que eu achei fantástico, 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 porque além de ter a relação com as cartas que eu amo, olha só, tem a carta, tem um envelope com a carta de verdade aqui. Então é um livro diferente, que hoje é super comum na mão das crianças. Elas têm aqueles livros pop-up que abre, que monta, que desmonta. Mas tem aqui, como eu falei, a interação de você mexer no livro. Aí aqui a gente tem a festinha de aniversário de 8 anos da Caixinhos Dourados. Tem aqui a festa, ó, mandou dinheiro. Tem aqui como se fosse um envelope selado. E aí aqui tem o envelope, né, que veio a carta. E veio aqui, ó, um cartão dando os parabéns para Caixinhos Dourados. Esse tipo de livro é uma coisa que hoje encantam as crianças, mas que é super comum. Na minha época não tinha nada disso, né? Então eu ia pra biblioteca, eu pegava a Ruth Rocha, né? E esse era o tipo de livro que eu lia. Depois eu fui ler a coleção Vagalume. No ensino médio eu fui ler os clássicos como ainda feito hoje. Naquela época era pra gente ler e acabou. Ler, fazer prova, só, mais nada. Você lê Dom Casmurro quando você tem 15 anos, eu acho até uma violência, né? Porque você acaba odiando Dom Casmurro pro resto da vida. Machado de Assis nunca mais vai ler. E você perde toda a riqueza que esse escritor pode te proporcionar. Eu fiz um trabalho com os alunos uns anos atrás, que eles leram um livro de contos do Machado e eles se separaram em grupos. Cada grupo fez um trabalho específico sobre um conto e saíram coisas fantásticas, saíram música, peça de teatro, dá pra fazer um monte de coisa legal. Essa editora aqui, Carambaia. A Carambaia, ela faz livros, assim, numa quantidade limitada, porque a ideia é fazer edições bonitas, diferentes. Então a gente tem aqui o Dom Casmurro, que ele é mais ou menos no estilo que foi publicado naquela época, né? Capa dura, tem umas ilustrações muito bonitas aqui, umas interferências também.
E uma coisa que antigamente era muito comum, mas que eu não conhecia nenhum livro, eu nunca tinha visto um livro desse nas mãos, é isso aqui, ó. Você tem um trabalho de ilustração aqui, ó, Rio de Janeiro. Tá vendo? Antigamente isso era pintado folha por folha. E essa é uma edição aqui, ó, lindíssima, vem nessa luvinha aqui. Depois que eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a ir atrás dos livros raros. Eu comecei a ir atrás desse aqui. A minha ideia era fazer toda a coleção do Guimarães Rosa, né, já publicada, nesses livros aqui. Eu tenho alguns. Outra relíquia que eu tenho é esse aqui, do Guimarães Rosa, Antes das Primeiras Histórias. É um livro que também está esgotado, não tem para vender. Quando tem é caro. E eu acabei achando. E aí, por minha sorte, é um livro ilustrado. Olha só que coisa mais linda isso aqui. Lindo. São contos que ele escreveu antes dele começar realmente a publicar. Ele ainda tinha uma influência muito grande, né, dos estrangeiros, de livros especiais. Esse aqui é o meu livro raro. É um livro especial do Guimarães Rosa de correspondências que ele mandava para a neta dele na época que ele estava exilado. Ele estava morando na Alemanha com a segunda mulher dele. E aí ele mandava uns postais. Olha só, os postais e as coisas que ele escrevia e ele desenhava para a neta dele. Eu adoro livro assim. Aliás, eu adoro cartas, vocês já perceberam, né? E aí aqui tem alguns postais, ó, que veio dentro de um envelope. Ó, Itamaraty. E aí vem os livros. Esse aqui é um dos meus amores. E é um livro ilustrado. Lindo, lindo, lindo. Tem um filme. Ai, é a coisa mais linda. Adoro, adoro, adoro Stardust. Foi aí que eu vi que livro ilustrado não precisava ser necessariamente um livro de criança. Como exemplo, eu tenho esse aqui. Então tem o Bartleby, do Herman Melville. Esse livro, ele veio todo... as folhas, você precisava cortar. E aí ela vinha juntinha. E aí a gente tinha que cortar o livro para poder ler. Dentro da proposta e do que a história conta. Então, eu acho isso muito interessante. Porque não é só a história em si, né? É toda a sua relação com o livro. De cortar, de esperar. Você vai cortar todas as páginas antes, você vai cortar uma por uma. E aí você tá ali no final da página, a linha continua, não é um final de parágrafo. E aí, o que você quer fazer? Você quer continuar a história, você quer saber o que é. E aí você tem que cortar a página. Então, tem toda uma relação com o livro que eu acho muito interessante. Não é só a história. Materiais diferentes. Então, ó, eu acho esse livro tão gostosinho. É um livro de contos do Carrascosa. Mas as ilustrações dele são em papel vegetal. Olha que legal isso aqui. Eu tenho esse aqui, eu comprei esse aqui faz muito tempo, logo que ele foi lançado, né? Essa história é muito interessante, porque ela mistura, né, as novelas de cavalaria do Rei Arthur, né? Que tem o Lancelot, e a gente tem o Lampião. Além de ser muito criativo, muito bem escrito, ele é muito bem produzido. Esse aqui é um dos livros que eu amo de paixão. Esse aqui não vai para mão dos meus filhos, pelo menos por enquanto. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhei num projeto de educação de jovens e adultos. E eu conheci lá um professor de física que me apresentou o mundo, não dos quadrinhos, mas principalmente dos mangás, que ele gostava muito. E aí eu comecei a enxergar os quadrinhos e os mangás de forma diferente. Como exemplo, eu tenho esse aqui. É um mangá normal. Né, é engraçado porque você vai abrir o mangá aqui pela página, né, e tem sempre um aviso: pare, você está no final. Então você tem que abrir por aqui, porque a questão é que você lê daqui pra cá, né? Só que eu preciso estar muito descansada e muito bem pra ler mangá. Você começa daqui pra cá, mas o seu olho é daqui pra cá.
para ler as linhas. Então, isso dá um certo nó, mas de qualquer forma, isso é um ótimo exercício neurológico. E as histórias são lindas. Esse aqui é um mangá muito fofinho, fala sobre perda e sobre conquistas na vida, sobre escolhas. Ele é super sensível, super bonito. Eu adoro dar esse aqui como exemplo porque é um mangá como qualquer outro mangá, mas o que ele passa é muito bonito. Pra quem acha que mangá é só luta, é só Naruto e... Não. Os quadrinhos têm um valor especial na minha vida hoje. Esse aqui é uma relíquia. Eu amo esse quadrinho. E é a história da origem do Wolverine, né? Hoje em dia as pessoas conhecem mais por causa dos filmes, né? Na minha época não tinha filme. Quando eu era mais novinha, não tinha filme. E eu acho muito legal porque, além do traçado, né, de toda a arte do quadrinho, eles são muito especiais. Aqui, por exemplo, tem um poema, eu até deixei marcado aqui, ó, a suposta prima do Wolverine, ela tá lendo, ó, um poema do Walt Whitman, com a tradução do Fernando Pessoa. O quadrinho ele pode ser tão primoroso, ele pode ser tão valioso, tão literário, né, quanto um livro. Pra mim tem o mesmo valor. Aí aqui no final tem uma outra tradução, tem o original do Walt Whitman, né, o Tigre, e com a tradução do José Paulo Paes também, que é muito, 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 muito bonito. Esse livro aqui, ó, da Aya, é um livro, ele fala de uma África diferente. A autora é da Costa do Marfim e ele é muito bonitinho, porque ele mostra a vida de umas adolescentes, coisas do cotidiano delas. E é muito legal você ver que, apesar de serem coisas muito próximas e parecidas, porque, que nem eu falo, pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Adolescente é adolescente em qualquer lugar do mundo, tem as coisas específicas que são culturais, que a gente acaba aprendendo. Eu tenho lido muito quadrinho nesse sentido e eu vou fazer um vídeo só sobre quadrinhos para falar sobre isso, das coisas bonitas que eu tenho aprendido nesse meio tempo lendo quadrinhos. Entre os livros maravilhosos, eu ganhei do Hoje Meu Marido a caixa modernista na época que ela foi lançada. Tem os facsímiles aqui, né, da Semana de Arte Moderna, postais, Pauliceia Desvairada do Mário, exatamente do jeito que saiu na época. Tem uns postais, tem cartas, tem um manifesto. Esse livro ele vem aqui nessa luvinha linda, que é Ismália, do Alfonso de Guimarães. Ó, que fofo. E o livro, olha só, o livro ele é assim. Na semana passada eu recebi esse aqui, que é um livro do Ferreira Goulart, porque o Ferreira Goulart, além de ser escritor e poeta, ele era crítico de arte. E aí tem aqui a opinião dele, são ensaios sobre arte. É primoroso. E aí ele publicou esse livro aqui, lindíssimo, lindíssimo. Um gato chamado Gatinho, que era o gato dele, foi o primeiro gato dele. Tem aqui até a foto dele com o gatinho. Depois do gatinho ele se apaixonou por gatos, ele teve vários, mas esse aqui foi o primeiro, o especial dele. E aí ele fez vários, ele reuniu vários poemas aqui sobre essa temática. Esse livro, por exemplo, do Mia Couto, que também é minha outra paixão. Adoro esse autor, é maravilhoso. E aí ele tem esse livro aqui, O Gato e o Escuro. De novo, gato, adoro, né? O Mia Couto tem esse nome por causa de gato. E esse livro foi autografado quando eu estava grávida do meu filho. Esse aqui também eu não deixo na mão de ninguém. Aí eu tenho aqui do meu maravilhoso Mário de Andrade. Isso aqui eu comprei na festa do livro da USP, que tem todo ano. E é um livro meio de fotografias. O Mário de Andrade fez uma viagem pelo Brasil e ele foi um grande propagador da nossa cultura. Então ele saiu registrando muita coisa. Muitas fotos aqui são dele. E aí, ó,
Isso aqui é Tolkien, né? Que é a outra paixão da minha vida aqui, ó. Olha que bonitinho esses livros. Tem o Tom Bombadil, Farmer Giles of Ham, o Smith e o Wolverine, com as ilustrações do próprio Tolkien. Isso é coisa pra se guardar mesmo. E isso aqui eu comprei tão baratinho, tava em promoção na Saraiva. Eu achei que depois que eu comprasse o Kindle, eu nunca mais ia comprar livro físico. E foi ao contrário, né? Eu fiquei maravilhada, né? A praticidade, né? Você coloca 1000 livros aqui e carrega pra onde você quiser. Eu tenho 211 livros aqui. Eu acho que eu acabei dando tanto valor pro livro físico depois do Kindle, que a minha relação com o livro mudou. Então, era um pouco isso que eu queria falar pra vocês, dessa minha relação especial com os meus livros. E daqui pra frente eu vou falar de alguns especificamente, vou contando pra vocês pra gente poder conversar sobre eles, tá bom? Beijo, gente, até! Thor, tamo junto, vamos lá.